Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fli Araxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. Mesa de abertura: Lisa Alves, Carlos Vinícius Santos, César Campos e Rafael Noli. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D, em tons de azul, amarelo, vermelho e rosa. Acima, lê-se 13º Fli Araxá. E no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. Nas laterais do palco foram dispostos 2 telões, estes passam ao vivo a intérprete de Libras. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carregam os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é César Campos, um homem branco de cabelos curtos de tom castanho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões preta e por cima usa um blazer cinza. Usa óculos retangulares de aro preto. A segunda pessoa sentada é Rafael Noli, um homem branco de cabelos curtos, grisalhos, possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa de mangas curtas branca e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Carlos Vinícius, um homem negro de cabelos curtos rente à cabeça de tom castanho. Possui bigode de mesmo tom. Ele traja camisa de mangas compridas, estampada em tons de bege e marrom. Usa óculos retangulares de aro fino e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Lisa Alves, uma mulher branca de cabelos lisos, compridos e castanhos. A parte de cima do cabelo está presa em um coque. Ela traja regata preta e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. Os seus desejos, as pessoas vão para se conhecer, vão para criar laços. Nós temos o Clube do Livro da Scholastic Mukasonga, que criamos aqui em Araxá. 50 pessoas reuniram uma vez por mês nos últimos 4 meses, num espaço que não existia e que se transformou num espaço de afetividade. Então, nós temos os muros invisíveis. O Carlos já esteve lá na luta com os muros invisíveis. Espalhamos espaços de afetividade pela cidade. Então, para dar início a essa mesa, eu gostaria de jogar para os meus colegas, a começar pela Lisa Alves, quais são esses espaços onde os caminhos se cruzam e para onde esses caminhos apontam nessa cidade de Araxá, no Alto Paranaíba. Eu destaquei o Alto Paranaíba, que eles sempre nos colocam como Triângulo Mineiro, mas todos os rios que nascem aqui, Capivara, Quebranzol, Tamanduá, Marmelo, todos correm para o Paranaíba. Nós estamos aqui no Alto do Paranaíba. Adoro a ideia do Triângulo Mineiro, mas eu tenho um orgulho do Alto Paranaíba, porque é um dos grandes rios da nossa região. Lá embaixo, com o Rio Grande, forma o Rio Paraná, e nós contribuímos muito com essa imensa bacia hidrográfica. Estou falando como professor de geografia, desculpa. Lisa, é com você, as encruzilhadas e quais caminhos elas apontam? Nossa, fácil, né? Funcionando? Tá funcionando. Tá, estamos te ouvindo. Que bom. Boa noite para vocês. É um privilégio estar aqui hoje, na 13ª Fli Araxá. Estou muito feliz de poder estar aqui trocando ideias sobre essa palavra, né, que é encruzilhada. E aí você falou muito de rios, de fluxo, né, de movimento. E eu fiquei pensando, né, o meu lugar aqui nessa cidade, uma cidade que eu nasci, nem sempre vivi aqui. Fiquei um bom tempo fora de Araxá. Meus pais, meus ancestrais nasceram, morreram em Araxá. Então, retorno para cá numa pandemia e permaneço. Acho que num tempo em que, onde você está, parece que a gente está em todos os lugares do mundo. Então, assim, quando eu saí aqui de Araxá, era bem diferente esse conceito. Eu precisava, dentro do meu trabalho, estar em outro local. E
eu acho que muitas coisas mudaram, a tecnologia mudou e a possibilidade de estar aqui em Araxá, nesse mundo pós-pandêmico. E aí eu parei para refletir, o que é Araxá, né? A gente tem uma cidade que ela é marcada por muitas encruzilhadas históricas, né, Rafael? A gente tem aqui, falando em fluxo, né, nós temos como origem os povos Catu, Avás, Araxás. Nós temos, passou por aqui um quilombo, que é o Quilombo do Ambrósio. Além disso, a gente tem uma cidade que ela foi habitada por muitos estrangeiros. Então, nós temos sírio-libaneses, nós temos portugueses, nós temos italianos, nós temos a África está aqui em Araxá. Então, assim, é uma cidade que tem muita encruzilhada, a gente tem muita história, a gente tem muito apagamento. E eu fiquei pensando, né, qual é o meu papel nessa cidade como escritora? O que eu estou vendo hoje? O que não foi dito ainda? O que eu posso escrever? Então, assim, quando você fala de rios, né, que é a sua área de geografia, eu fiquei pensando no fluxo dessa água que corre, nessa água que conta tanta história, que tem memória. E Araxá é também esse lugar que reflete muita história, mas também é um palco de disputa mundial. Então, a gente tem riquezas minerais aqui que estão sendo disputadas. E eu fico imaginando, falo em minério, falo em água. A água também é um recurso também disputado mundialmente, água potável. E eu não sei o caminho, eu sei que a gente tem muito o que falar ainda e muito o que escrever. Maravilha. Sobre Araxá e os seus caminhos, uma coisa que me ocorreu enquanto a Lisa falava, alguns caminhos do FLI Araxá me levaram para as escolas. Eu visitei esse ano 70 escolas da cidade. Eu estive em 70 escolas de Araxá levando um papelzinho com concurso de redação. E, no final, tendo tempo, eu gostaria até de falar de uma experiência. Um dos caminhos que o FLI Araxá me levou, onde eu encontrei ali uma encruzilhada que apontava para 2 bons caminhos. Mas eu vou deixar isso para o final. Eu queria ouvir do Carlos quais são essas encruzilhadas e para quais caminhos eles apontam. Eu acho que as encruzilhadas, elas são inúmeras, né? Que pergunta difícil. Mas eu achei interessante, Lisa, quando você cita Araxá ser uma encruzilhada, porque é uma cidade que surge de uma encruzilhada. Araxá era caminho de tropeiros. Então, encruzilhada vem muito nesse sentido de ser um caminho de passagem. E eu acho que, a partir dessas passagens, Araxá consegue se tornar, hoje, um palco dessa mistura que esses caminhos trouxeram para cá. A gente tem uma cultura que nasce muito dos ires e vires, né, do que acontece a partir dessas caminhadas juntas e coletivas. Durante a curadoria do FLI Araxá, eu visitei alguns empreendedores locais para a construção do espaço do FLI Araxá da gente, e eu vi uma coisa que está pulsando na minha cabeça desde então, que os produtores de cultura da cidade, quem vive de cultura aqui, respira melhor durante o FLI Araxá. Isso é uma coisa que me fez pensar muito sobre a importância desse lugar durante esses dias que passam tão rápido para essas pessoas e como que isso se torna algo da cidade. Araxá já se sente parte desse festival, porque é aqui que nasce, mas os araxaenses, principalmente, eles são algo, eles veem esse festival, esperam esse festival, e eu acho que durante esses caminhos eu comecei a perceber isso e poder sentir e ouvir essas pessoas falarem assim, nossa, que bom que você me ligou, eu já estava esperando, senão eu ia te ligar. Isso é muito bom, porque as pessoas se sentem o que elas são, de fato. A parte mais importante de tudo isso daqui, que é quem constrói, quem faz isso. E essas caminhadas, quando a gente pensa muito em encruzilhada e também em memória, me vem uma música do Emicida, quando ele fala que viver é partir, voltar e repartir. Quando a gente traz a sankofa, né, como um dos símbolos do festival, nesse sentido que é esse símbolo que ele olha para o passado, mas caminha para frente, eu acho que os palcos desse festival eles sempre vivem a partir disso, de olhar para o passado, respeitar isso, ver quais erros cometemos para não cometer de novo e como transformar isso em possíveis acertos. A gente estava falando mais cedo do prêmio de redação, o Santos, que está aqui presente, ele participou desse prêmio de redação, hoje ele é autor.
Ele faz parte da produção do Slam Triunfo, que vai ocupar um espaço muito importante do festival, e da Batalha de Rima também. E eu acho que essa é a prova viva de como essas encruzilhadas acabam se encontrando e reencontrando ao longo do tempo aqui no Fliarachá. E você, César Campos, o que tem para nos dizer sobre essas encruzilhadas? Então, eu comecei a pensar sobre encruzilhada quando você me chamou para essa mesa. Eu pensei na encruzilhada e já na encruzilhada. Mas o movimento anterior da encruzilhada, ele é um caminho, né? Chega na encruzilhada quem andou até lá. Então, eu pensei a memória e a encruzilhada no sentido de parada ou de desacelerar. Isso tem muito a ver com a gente, né? O que nós estamos fazendo aqui é parar para pensar em alguma coisa, desacelerar do fluxo que a gente tem da rotina de todo dia, e logo em seguida da intersecção. A encruzilhada também é um momento em que 3 ou 4 caminhos estão ali, mesmo que sejam inicialmente, mas borbulhando, fervilhando. É o momento de você, de fato, olhar para todos eles, para depois, de fato, escolher um ou outro, ou escolher voltar, está tudo bem, né? E quando eu pensei nas encruzilhadas de Araxá, e a gente viu o maravilhoso Agripa Vasconcelos, eu pensei no sertão da farinha podre, além do Alto Paranaíba, do sertão do Novo Sul, que estão muito presentes nessa obra, que a gente vai discutir muito durante o Fliarachá, e que o Agripa traz tão bem. E eu pensei que nós estamos nessa mesma terra. As encruzilhadas às vezes mudaram, mas o que está debaixo delas, se era terra ou é asfalto hoje, a encruzilhada está aqui mesmo. Então, para começar sobre as encruzilhadas de Araxá, eu pensei que daqui eu vou falando do passado e eu gostaria que vocês fizessem um movimento de trazer isso para o presente. Quais são as nossas encruzilhadas atuais? E aqui parece que eu combinei com os dois, mas eu vou trazer algumas coisas algumas coisas. Não combinei, a gente nem conversou. A encruzilhada por onde os índios araxás eram temidos, onde ela está hoje? A encruzilhada por onde os índios araxás, conta Agripa, descobriram o poder de um traidor, o índio mau. As encruzilhadas por onde foram dizimados o homem branco. As encruzilhadas dos traficantes farejadores de ouro, que chegaram por aqui só para levar. As encruzilhadas das sesmarias, distribuídas aos amigos dos poderosos. As encruzilhadas do quilombo do Ambrósio. As encruzilhadas da união entre os índios e brancos pela terra. Se uniam para defender essa terra. Da cultura e da mistura entre eles. As encruzilhadas das mortes heróicas que Araxá viveu, inclusive em vários pontos aqui da cidade, na frente da igreja de São Sebastião, da batalha histórica. As encruzilhadas do tradicionalismo, que desconfiava, escondia imoralidades, mas sabia estender a mão a quem chegava. As encruzilhadas das aparências. As encruzilhadas de beijas, mulheres fortes aqui dessa terra. E dos ouvidores também, que sequestram as nossas belezas. As encruzilhadas das vigílias no Largo da Matriz, da religiosidade, das lendas, e a Lisa falou, das águas cristalinas, mas também da lama. Então, tem a sua interpretação, de onde que a gente traz hoje tudo isso. Eu acho que dá para fazer uma conexão muito forte entre o passado e o presente. Como eu disse, a Terra é a mesa, a Terra está aqui. A gente está caminhando ainda sobre ela. Que lindo. Obrigado. Eu posso fazer uma intervenção? Claro, fica à vontade. Você falou da interseccionalidade, a gente não combinou essa mesa. Eu achei muito interessante porque quando o Rafa me falou, vamos falar sobre a encruzilhada, esse tema eu vou deixar à vontade, eu lembrei que, eu até trouxe aqui, porque eu preciso abrir umas aspas, e que eu tinha assistido o Café Filosófico com uma fala maravilhosa da Carla Acotirene, baiana, maravilhosa, pesquisadora, e que ela fala sobre a interseccionalidade, a encruzilhada, né? É um dos temas dela.
E aí, nesse dia, tem uma frase dela que me marcou muito e que eu acho que ela... Eu falei assim, eu não poderia dizer melhor que ela sobre a encruzilhada. Abre aspas. Na encruzilhada, a oferenda sempre está completa. Ela tem cachaça, ela tem mel, ela tem farofa, ela tem galinha. Ela está completa porque a intenção de uma oferenda é servir simultaneamente todas as avenidas. A gente quer alimentar a fome de todos aqueles grupos que estão subalternizados, explorados e oprimidos por conta de uma cosmovisão ocidental que decide ir só por uma avenida, ou a de classe, ou a de gênero, ou a de raça. Fecha aspas. Em seguida, ela diz uma coisa muito interessante, que quem vira as costas para o feminicídio também vira as costas para o racismo e também vira as costas para o genocídio dos povos originários. E quem vira as costas para o genocídio dos povos originários também vira as costas para o genocídio de todos os povos, incluindo os palestinos. E aí eu fui pensando nisso, né, como escritora, e pensei nessas marcas de gênero, que né, apesar de eu não acreditar, eu sei que um gênero binário, ele é um gênero que ele foi construído a serviço de um sistema, que quer que determinados corpos sejam apenas criadores, geradores e cuidadores de vida. Mas eu tenho essas marcas de gênero porque, ainda ser mulher, e eu gosto de usar a palavra mulher e utilizo ela nas minhas obras, porque, mudando ou não o sistema, é sobre esse corpo que gera vida que as leis são subtraídas o mais rápido possível. Não só, né, todos, as minorias, a classe trabalhadora. Então, eu acredito que toda essa questão da encruzilhada e que a Carla Cotirene fala é que está tudo junto, a interseccionalidade. Então, assim, não adianta a gente voltar só para um lado e pensar, talvez, assim, todas essas marcas estão no meu corpo, estão no nosso corpo colonizado, nós somos um país colonizado, e isso atinge, é lógico, que há determinados corpos que sofrem muito mais nessa encruzilhada e têm muito mais desafios, né? Mas eu acho assim que o caminho, independente do caminho que a gente escolhe na encruzilhada, é como a gente vai trilhar ele e a nossa ética. E eu penso que eu, como uma escritora local, não me vejo mais como local. Eu me vejo como uma cidadã do mundo, e tudo me atravessa. Maravilha. Eu visitando as escolas, e eu vi muita coisa legal acontecendo sempre. Existe uma impressão de que a literatura não funciona porque as escolas não estão fazendo um trabalho direito. Eu ouço isso como professor. E visitando 70 escolas, eu vi foto do Tino Freitas e mandei para ele, pendurado na parede de uma sala, as crianças lendo Tino Freitas lá. Eu vejo murais lindos com autores contemporâneos. Eu vejo professoras, eu visito a escola para entregar um papel, eu fico 2 horas às vezes. O Carlos já fez esse serviço, sabe. Quem já fez esse serviço comigo, a Aline, que está aí presente, sabe. Às vezes a gente entra e passa 2 horas dentro de uma escola. Porque a professora tem que te mostrar o menino que ganhou o prêmio de redação, busca o menino lá, senta com você, enquanto isso vão passando um cafezinho. E nas escolas, onde ocorre esse trabalho incrível, escolas municipais, estaduais e particulares, um trabalho incrível. A escola sozinha não dá conta de resolver esse imenso problema, que é essa encruzilhada em que a literatura e o livro se encontram. Eu digo isso pelo seguinte, eu queria que vocês me falassem, por favor, sobre essas encruzilhadas mais modernas, mas desse momento, que nós estamos diante delas agora, como a Lisa disse, nós estamos numa encruzilhada importante agora em relação ao genocídio a Gaza. Mas quais outras em Araxá e no mundo nós vivemos agora? Eu digo pelo seguinte: quase todos os alunos que eu conversei, que eu vi, a encruzilhada para adolescentes, crianças que desenharam e escreveram redações, é uma encruzilhada em que colocam eles num caminho em que, de um lado, tem uma árvore verde, florida e linda, com livros embaixo, e o outro caminho é um caminho sem árvores, triste, sombrio, escuro, sem nenhum livro. Na cabeça dos nossos alunos,
eu estou falando de crianças de 4 anos que fazem desenho, que nem conseguem escrever ainda, até os alunos adolescentes, o que eles interpretaram como as encruzilhadas foi isso. Eles estão no impasse, eles devem decidir entre o mundo do livro, da literatura, da alegria e da felicidade, e do outro lado, um mundo sem arte, sem essas maravilhas. Há uma vontade nesses meninos de que esse caminho esteja aberto, pelo menos é o que o trabalho deles nos mostra. Então, eu queria jogar, vou começar pelo Carlos, e depois nós voltamos para a Lisa. Hoje, Carlos, você que está no Islã, você que está no movimento cultural constantemente, quais são as encruzilhadas para um homem negro em Araxá, que participa do Islã, que escreve, que trabalha com cultura? Nossa, inúmeras, assim, eu acho que é difícil a gente citar isso de uma forma muito palpável. Mas eu achei muito bonito o que você falou sobre as escolas, porque a gente encara a encruzilhada como um problema, assim, a ser jogado, né? Resolvam esse problema. E aí, o ano passado, quando a gente estava falando de Ziraldo, uma cena mudou a minha perspectiva sobre educação no país. Fui numa escola, o Romália, que é no Max Neyman, uma área mais afastada da cidade. E aí uma professora falou, a gente está aqui, a gente só fala do Ziraldo, só fala do Fli, vem cá para você ver. Eu entrei na sala, ela estava vestida de professora maluquinha, e o único livro do Ziraldo que tinha na escola para todos os alunos foi replicado e pregado na parede. E ela encenava todos esses personagens e contava essa história para esses alunos. Então, eu acho que quando a gente fala das encruzilhadas e desses problemas, a gente tende a pensar que eles são resolvidos nas grandes cúpulas, num poder totalmente fora do nosso alcance. Mas eu vejo que não. Eu vejo o quanto que os professores, o quanto que as mães desses alunos, o quanto que essas pessoas do nosso dia a dia, que a gente tende até às vezes a invisibilizar, eles estão se desdobrando de formas inenarráveis para solucionar os inúmeros problemas que a gente tem. E aí a gente traz para a racialidade, como você citou, Rafael, ser um homem negro é olhar para isso, para a intelectualidade, para a literatura, como uma possibilidade, como um caminho nessa encruzilhada para transformar isso tudo. E eu vejo que muitas vezes eu vivo nesse escolher entre fazer e estar ali. Muito com o Islã, muito com o hip-hop, que durante muitos momentos, para que a gente conseguisse atingir lugares que a gente queria atingir, eu tive que sair desses lugares para estar em outros ambientes e conseguir trazer isso para onde a gente quer. Mas o tempo todo eu continuo sendo parte, eu continuo fazendo de alguma forma, não das formas que a gente queria, porque acho que a encruzilhada, quando a gente fala um sim, a gente fala vários nãos, infelizmente. Mas eu não me arrependo em nenhum momento disso tudo. E falar de encruzilhada é muito importante trazer isso de um tema para um festival, porque é um termo associado diretamente às religiões de matriz africana, muitas vezes. E quando uma professora na escola me perguntou, vocês vão falar de macumba? E isso gerou um clima, assim, na sala, todo mundo... Eu falei, não tem problema a gente falar de macumba. O que é falar de macumba? O que é encruzilhada para vocês? E aí a gente traz aquele conceito do caminho, né, onde as pessoas negras fugidas das fazendas utilizavam as encruzilhadas como um ponto estratégico para deixar ali comida, deixar cachaça, para que os outros irmãos conseguissem fugir também e se alimentar nesse caminho. Isso é uma coisa muito importante, a gente falar, e ter várias pessoas falando sobre esse tema, várias pessoas falando das nuances que são trazidas a partir disso, para a gente deixar de olhar para, meu Deus, a gente vai falar de religião de matriz africana, a gente vai falar, sim, porque o nosso país é construído a partir dessa encruzilhada, a partir dessas fugas, a partir das pessoas que sobreviveram e das que não sobreviveram a esse genocídio. É por causa delas que nós todos estamos aqui. É por causa delas que a gente construiu esse país a partir não só da religião, mas da cultura, da gastronomia, de tudo que a gente tem hoje e que a gente pulsa essa cultura. Nós somos essas pessoas. A gente carrega o sangue delas nas nossas veias. E eu acho que honrar a existência delas é fazer exatamente isso daqui. A gente sentar numa mesa, falar sobre raça, falar sobre gênero, falar sobre esses desdobramentos, sem nenhum problema, como se isso fosse algo fora da nossa realidade. Quando a gente está falando de Brasil, de religiosidade, de cultura preta, a gente está falando de nós. É quem nós somos e quem nós seremos daqui para frente. E você, César Campos, como repórter que está na grande mídia e como presidente da Academia Araxaense de Letras,
hoje, quais são? Você que está ali diariamente noticiando grandes acontecimentos, quais são as encruzilhadas que você tem visto nesse momento? Eu achei muito interessante, vou seguir a mesma linha que você, porque eu também, como repórter, vou a muitas escolas. E por lá a gente também, inclusive como escritor, eu não consigo também ficar 20 minutos na escola, porque os professores já vão fazendo. Há uma sede muito grande que a gente talvez não enxergue e a gente não consegue estar superando essa sede de literatura nas escolas. Eu falo isso porque nós temos aqui 10, 12 representantes da Academia de Letras e no mês retrasado a gente cancelou uma reunião da Academia de Letras porque estávamos todos cansados. A gente não estava mais aguentando tantas atividades, tanta coisa para fazer. E vai em escola, e participa de evento, e faz aquilo. Madalena, Rafael, sabe? A demanda pela cultura, quando você oferece uma mão para que alguém tateie ali e você possa segurar, ela é muito grande. E, às vezes, a gente pensa o contrário, porque é o mais fácil. O mais fácil é você chegar... Ninguém gosta mais de ler. Ninguém gosta mais de escrever. Olha o resultado agora do que vocês tiveram em quantidade e qualidade no concurso. Como assim? Ninguém gosta mais de ler, ninguém gosta mais de escrever. Não, talvez é a gente que não está estendendo a mão para aquele lugar. E quando a academia tem passado por isso, não estou falando de agora, um movimento de mais de 20 anos, que a academia tem passado de abertura para novos olhares, para novos rostos, a Academia Araxaense de Letras viu que havia uma demanda por ela, que sempre foi vista como lá em cima, insuperável, intocável, que é muito grande, porque ela resolveu, num movimento de mais de 20 anos, estender a mão. Ah, eu preciso de você na escola? A gente não nega. Ah, eu preciso de você no evento, no teatro? A gente não nega. A gente está estafado. Cancelamos a nossa reunião de agosto, se eu não me engano, porque não estávamos mais aguentando. Temos idade também, né? Não estávamos mais aguentando de tantos eventos, de tantas chamadas para a escola. Ou seja, para mim, a encruzilhada hoje que a academia mais vive é a encruzilhada de chegar, a encruzilhada de estar. A gente não consegue hoje estar em todos os pontos que a gente deveria estar, porque ainda há muitos projetos. E um deles tem aqui a origem na Dona Maria de Lourdes, que criou a Academia Juvenil de Letras, aqui de Araxá, da onde também vieram e já estão por aí muitos escritores, inclusive participando aqui do FLI Araxá. Nós vamos, inclusive, Dona Maria de Lourdes já é um compromisso aqui, a comissão já está formada, a Erilda está por aqui, a Ana também, Ione estava por aqui, com apoio muito grande do Bruno. Nós vamos reativar a Academia Juvenil de Letras com uma nova formação e fazer com que esses jovens novamente se sintam dentro de uma academia. Mas a academia não distante, a academia aquela que chega no braço de todas as escolas. Teremos representantes de todas as escolas dentro dessa academia, para que ele seja uma ponte direta entre essas escolas. Então, para mim, a maior encruzilhada é atender hoje uma sede que parece invisível, mas que existe uma sede muito grande de literatura, de escrita e de leitura nas escolas, não só nas escolas, aonde que a gente chegar é onde a gente estender a mão. Boa. Eu falei sobre isso, inclusive, porque ao visitar as escolas e ver esse trabalho que acontece, eu conto isso para as pessoas, hoje bonito acontecendo em Araxá, eu vi isso em Paracatu, eu vi isso em Itabira, eu vi isso em Petrópolis, em todas as cidades que eu fui, eu vi escolas como centros culturais que estão criando um movimento intenso. Aí as pessoas duvidam de mim porque está na moda não acreditar em professor. Eu falo, então visite uma escola, vai lá para você ver. Ah, mas por que não muda? Porque a escola sozinha não vai resolver um problema global, complexo, com toda uma estrutura para que ele não seja resolvido. Enfim, o outro conceito que eu gostaria de trazer da geografia, porque nós temos um painel aqui mostrando o nosso tempo agora, ninguém mais aparece com a plaquinha, então nós temos um digital aqui. Outro conceito que eu ia trazer para nós encerrarmos é que quando eu falei de lugar, não lugar na geografia, sempre anda junto a arquitetura hostil, que eu queria também destacar isso no FLI Araxá. A arquitetura hostil é uma moda
atual, terrível, que os espaços dentro da cidade, os lugares dentro da cidade, onde você poderia sentar para ler um livro, para descansar, para conversar, jogar papo fora, estão se tornando lugares impróprios. O nome é terrível. Para os meus alunos que vão me ver depois, que estão de olho no Enem, o nome é arquitetura anti-mendigo. Estamos criando cidades em que os espaços onde as pessoas podem sentar para descobrir qual caminho seguir dessas encruzilhadas são espaços com pontas, são espaços... O padre Júlio Lancelotti pegou uma marreta e foi lá e arrancou aquilo na marretada. Temos uma lei chamada Lei Padre Júlio Lancelotti contra a arquitetura anti-mendigo. Então, nós falamos aqui de caminhos, de abrir espaços, mas nós estamos vivendo uma sociedade em que as cidades estão se organizando para não haver um espaço como esse. Todo mundo sentado, confortável. Vocês estão indo para o Teatro do Neraxá? Falei, vocês vão ficar 5 horas sentados no que é de melhor de cadeira para poder ver gente o dia inteiro. O conforto é importante, mas não só aqui dentro, lá fora também deveria ser. Enfim, era o outro conceito. Mas como o nosso tempo corre, eu sei que a Lisa preparou um poema, eu sei que o Carlos preparou, eu sei que o César tem um trecho de livro também para ler. Vamos para leituras e para vocês falarem dos seus livros rapidamente, para encerrarmos, começando com a Lisa. Ok, vamos lá. Obrigada a todos, a todas, a todos pela presença. Eu vou ler um poema que tem muito a ver com o tema, porque meu livro Jardim de Pragas tem a ver com esse tema da travessia, da encruzilhada. E eu trouxe um poema que chama... assim, tem uma pegada de pessoas, de corpos, e que são os mesmos de sempre. Os mesmos de sempre são sempre os que têm o poder da narrativa. Aqueles que nos nomeiam, que nos rotulam. E eu peço licença para ler para vocês. Esse livro está na livraria da Fliaraxá. Qualquer coisa, depois a gente conversa. E vamos lá. Quantos dias para o estancamento de todo esse sangue? Não sei, não sabemos. Quantas horas para o fim de uma estrada onde só se caminha de costas? Não sei, não sabemos. Visito o mar que lançará para a superfície todos os meus primeiros sonhos descartados, todas as minhas não travessias, todos os recuos que fiz por acreditar em uma narrativa que nunca foi minha, ou foi, não sei, não sabemos. Uma narrativa que gera todos os dias antagonistas que nunca morrem. Embora sejam os primeiros, os mesmos de sempre, os mesmos de um tempo que não éramos completamente humanos, ou éramos, não sei, não sabemos. Os mesmos que cercaram tudo e deram nome às coisas, lembra? Os mesmos que inventaram cartórios, registros e cercas, lembra? Os mesmos que inventaram doenças para depois venderem a salvação. Os mesmos que mediram o C14 dos fósseis para depois mentirem que a Terra era tão nova quanto os falsos documentos de posse. Lembra? Os mesmos que ocultaram a tortura, os genocídios, as invasões e os golpes. Lembra? Os mesmos que almejaram manter o planeta como um grande jardim, um jardim para meninos tolos continuarem se arrastando e brincando de guerra. Lembra? Em nome de Deus, em nome de Javé, em nome de Alá, um jardim para meninos tolos enterrarem suas bonecas mortas. Lembra? Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Qual era mesmo o nome dele? Não sei, não sabemos. Obrigada. Carlos Vinícius, o que você preparou para nós? Eu vou usar esse texto, que é o texto que abre o meu livro, que infelizmente não consegui lançar nesse festival, mas me comprometo a guardá-lo e exclusivamente lançá-lo no Fliaraxá, me recuso. Mas esse texto é a redação que eu fiz com 13 anos, aqui nesse lugar, e eu acho que é o que mais faz sentido. Não é um texto tão complexo assim, tão profundo, porque foi o Carlos de 13 anos que fez, mas o tema daquele ano era amor, respeito às diferenças e literatura. E se chama Da Mente para o Coração. Vivemos hoje como cavaleiros errantes, rudes e muito ignorantes. Julgamos o próximo apenas por ser diferente, sem ao menos ligar para o que ele sente. Precisamos entender que não existe diferença
entre raça, cor ou crença. Precisamos ler. Só assim vamos aprender que a felicidade é mais importante do que se encaixar em qualquer sociedade, que seja romance, drama ou ficção. Temos que abrir a mente e principalmente o coração. Só lendo, o mundo entenderá que cada um tem o seu jeito de agir, seu próprio universo para onde fugir. A leitura muda a gente, mostra que devemos amar sendo o outro diferente. A única maneira de influenciar a geração futura é com muito amor, respeito e, principalmente, leitura. Arrasou, cara. César Campos, o que você preparou para a gente? É só uma provocação mesmo. É um trechinho de um livro. Francisca dos Santos Ferreira tinha porte altivo das senhoras coloniais, aquelas que ajudaram os bandeirantes a penetrar no ventre da mata virgem e retirar de lá o mistério faiscante das pedras verdes e de pepitas filhas do sol. Parece Agripa Vasconcelos, mas é Fernando Braga. Nossos homenageados se falam. Obrigado. Eu vou aproveitar que tem um tempinho ali, ó, muito curto. Eu estou também com esse livro meu, Infanto Juvenil. Estou nesse momento com esse Infanto Juvenil. Eu vou ler, então. É um livro sobre tudo que achamos e perdemos ao longo da vida. O primeiro capítulo é tudo que perdemos ao longo da vida. O segundo capítulo sobre tudo que achamos ao longo da vida. Eu precisava de um terceiro capítulo para fechar o livro, para não ficar um livro de 2 capítulos, né? E aí um dia eu tropecei na palavra, numa encruzilhada, eu tropecei na palavra serendipidade. Aquele ato de encontrar alguma coisa que você não está procurando e que, ao encontrar, muda a sua vida. E aí eu deixei, como último capítulo, a ideia do amor. Então, o livro não é um livro de poemas, mas ele termina com um poema, porque em algum momento alguém encontra esse poema numa gaveta e ele é assim. Quanto tempo nós temos? Vai dar tempo. A produção falou que está tempo. Obrigado, Carlos. Sobre o amor, os poetas dizem: o amor não ocupa espaço. Ele não é como um monte de roupas entupindo o armário. O amor é como a água que entra no tecido, que envolve as coisas, deixando tudo encharcado. Não é preciso guia, bula, mapa, não é preciso nada. No momento do vamos ver, quando tiver que ser, no dia D, na hora H, ele, o amor, nos achará. Serendipidade. Pessoal, muito obrigado pela presença. Foi um prazer conversar com os nossos colegas, conversar com vocês. Foi uma honra abrir essa mesa. Um dia eu quero sentar aqui e falar sobre o dia que o Afonso me ligou falando sobre a palavra encruzilhada. Arrasou, meu amigo.